Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Bom dia para todos vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de nós, amém? Amém, pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, obrigado, pastor. Obrigado pela condução de bênção aí na nossa vida. Antes de trazer a palavra, eu ainda quero compartilhar com os irmãos algo muito importante. Para isso eu quero chamar a nossa irmã Dalvina aqui na frente. Nossa diretora do diaconato, e ela vai apresentar aí para nós, para todos nós, um relatório de tudo o que foi feito no trabalho de assistência aí desse ano. E eu creio que tudo que ela falar aqui vai ser em agradecimento a Deus e a cada um de vocês que participam, e também como um estímulo para que todos nós trabalhemos mais ainda. Amém? Adalvina, fica à vontade. Bom dia, irmãos, a paz. Eu vou chamar a Elaine aqui, pastor, então vou precisar dos dois. A Elaine é minha companheira aí de supermercados de aventura no Açaí todo mês. Bem. Irmãos, nós queremos prestar contas a vocês, como o pastor Marcelo falou, né? Se dependesse de mim, a gente faria isso todo mês, mas não dá para a gente fazer isso todo mês. Então, antes de prestar conta, eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona o nosso trabalho da cesta básica. Esse trabalho ele começou há alguns anos, nem sei dizer a vocês exatamente quantos anos, mas são mais de 10 anos, né, pastor? Começou para atender a necessidade de uma família, depois de 2, de 3. Hoje o nosso trabalho alcança 25 famílias, né? Isso as pessoas que nós temos cadastradas, né? Mas a gente sempre doa um pouco mais, porque nós também abençoamos uma casa de recuperação que fica em Cotia, que chama Casa das Déboras, né? Lá, nós não temos como dizer a vocês precisamente quanto nós mandamos todo mês, porque lá são muitas pessoas. É diferente de preparar uma cesta para uma família. Lá são várias pessoas, então a gente manda tudo que a gente pode. Então, tudo que chega até nós montamos as cestas e assim nós contemplamos as famílias que são da igreja, que são cadastradas, e mais as pessoas que chegam na porta durante a semana. Nós temos muitos casos de pessoas que vêm no decorrer do mês pedir ajuda, né? Como é que funciona as doações das cestas? A palavra de Deus, deixa eu só pegar aqui, porque eu preparei tudo para eu não cometer nenhuma gafe aqui. Em Gálatas 6:10 vai dizer: então, enquanto temos oportunidades, façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. O que eu entendo com isso? Que primeiro nós atendemos os de casa, tá? Então, a nossa prioridade é atender os irmãos da igreja, os que frequentam a igreja, os que participam do culto, porque não faz sentido a gente tirar o alimento daqui para socorrer outras pessoas e deixar os da igreja passando necessidade. Mas, mesmo assim, ninguém que chega até a nós fica sem ser atendido, né? Então, nós vamos falar aqui a quantidade de itens que nós doamos esse ano. E esse trabalho, eu quero dizer a vocês que é nosso e de vocês. Esse trabalho é de cada um, que todo mês chega aqui com 1 quilo de café, com 1 quilo de açúcar, com 2 molhos de tomate. Esse trabalho nós fazemos junto. A igreja cede o espaço, nós fazemos esse trabalho com muito prazer, mas é você que todo mês com sua contribuição chega aqui e faz a diferença. Às vezes a gente acha, não vou levar 1 quilo de feijão porque é pouco. Mas você trouxe um feijão, o irmão do lado trouxe outro, o outro irmão trouxe um açúcar, e quando a gente vai ver, a mesa está cheia. E como é que funciona? Como que a gente prepara esses itens para ser entregue? No início da pandemia, a gente doava somente o que os irmãos doavam, né? O que faltava, a igreja complementava, mas a gente não tinha um trabalho de compra, a gente comprava somente os itens de primeira necessidade que faltavam. Com a pandemia, a igreja ficou fechada.
mas os irmãos não podiam ficar sem assistência, né? Então, houve uma movimentação nos grupos de liderança da igreja e começaram as doações em dinheiro. E olha, irmão, esse trabalho só cresceu. No período da pandemia, foi o período que Deus mais usou a igreja para abençoar outras pessoas. E aí nós começamos a viver as aventuras no mercado, né, Elaine? Pode tirar a máscara, pode falar. A Elaine, gente, ela me ajuda em questões de fazer conta. Ela tem um aplicativo no celular dela. E aí, à medida que a gente vai pegando as coisas na prateleira, a gente vai colocando lá, já vai calculando o valor. Então, quando a gente chega no caixa, a gente já sabe se a gente vai ter dinheiro suficiente ou não. Para quem faz compra em grande quantidade nos hipermercados, nos atacadistas, né? Sabe que quando chega no caixa tem um desconto, né? Então, toda vez que a gente chega no caixa, eu tenho um mini infarto, né, Elaine? Eu fico desesperada, eu falo, meu Deus, não vai dar, e agora, como é que vai ser? O mês passado, quando a gente já estava no caixa, eu falei, ai, meu Deus, vamos ter que tirar item da cesta, não vai dar, não vai dar. E aí, quando a gente fica com o celular na mão, né, que a gente carrega a lista no celular, aí uma irmã me mandou mensagem perguntando assim, ainda dá tempo de fazer doação? Eu falei, só se for agora, porque a gente está no caixa. E Deus abençoou que o socorro chegou. Então, todos os meses a gente vive essa experiência, né, Elaine? Glória a Deus pela vida de cada um. Aqueles que trazem o alimento aqui, aqueles que doam em dinheiro e aqueles que recebem. A nossa oração para o próximo ano não é para que as doações aumentem, é para que o socorro do Senhor chegue na casa dos nossos irmãos, para que eles não precisem dessa doação. Para a gente é muito bom doar, mas eu vejo constrangimento em cada irmão que todo mês precisa da cesta. Né? Nós não divulgamos o nome de ninguém que recebe cesta aqui. Né? Vocês veem muitos irmãos saindo com cesta, mas muitos irmãos cedem o seu carro, faz a gentileza de levar até outros irmãos. Nós não divulgamos nem quem recebe, nem quem faz as doações. As únicas pessoas que têm acesso a essa informação sou eu, a Elaine, o pastor Marcelo e a pastora Mirtz. Porque a gente não precisa, né? A palavra de Deus diz também, que a gente não precisa nem expor quem recebe, e a gente não precisa, né, como é que eu posso falar? Exaltar quem está doando, né? Cada irmão doa a quantidade que pode, e no final a gente tem aqui essa informação tão linda para passar para vocês. Elaine, você pode me ajudar, tá? Eu vou falando um item e você fala outro. No decorrer desses 12 meses, a gente não está falando no período todo, tá, gente? A gente só vai prestar conta desse ano, e aí os próximos, né, pastor Marcelo, a gente pode ir prestando conta todo ano. Nós doamos 300 achocolatados, cada cesta básica vai com achocolatado, né? Então, isso é o que a gente compra, porque quando a gente vai entregar o achocolatado, a gente compra caixa fechada, e os que vêm extra, os que a gente recebe aqui, que vem avulso, a gente manda para a casa de recuperação. Né? Mas cada cesta vai com achocolatado. Então, a gente também tem a preocupação de montar uma cesta personalizada, né? Que tem criança. Então, a gente, quando vai no mercado, a gente fala, criança gosta de todinho, né? Tem seu valor. Então, a gente também mandou 600 unidades de todinho achocolatado. E açúcar foram 600 quilos. Pode ler. O arroz, nós doamos 2.250 quilos de arroz durante esse ano. É muito arroz, né, gente? Biscoito doce, nós doamos 600. Biscoito salgado também 600. Café foram 300 quilos, né? 300 quilos não, perdão, 300 unidades de café. Então, a gente nunca deixa... A gente tem aquela preocupação de manter um padrão, né? Então, toda sexta vai um café, gente, vai um cafezinho. E a gente tem esse prazer, né, de montar... A Dalvina não falou, mas a gente fala, isso aqui é bom, vamos comprar desse daqui, vamos mandar desse. A gente não compra qualquer coisa, viu, irmão? Se vocês nunca viram a cesta que a gente entrega, quando sair daqui, quando acabar o culto, eu convido vocês a passar por aquela porta que as cestas desse mês já estão montadas e nós não mandamos qualquer coisa. O pastor Marcelo sempre fala aqui, né, para que você traga para doar para o seu irmão aquilo que você consome em casa. E assim nós fazemos. Quando vamos ao mercado comprar, nós também compramos aquilo que é bom. Se não der para comprar tudo que a gente precisa, a gente vai por prioridade. Mas nós não pegamos o mais barato. Nós pegamos aquilo que nós também consumimos em casa.
farinha de mandioca. Que não pode faltar, né, Não, gente? Eu sou baiana, então farofa, comida sem farinha não dá. Tem seu valor, né? 300 unidades, farinha de trigo também, 300 unidades, feijão, 600 quilos de feijão, fubá, 300 unidades. Fermento, né? Nós não... Antes, né, até uns 3 meses atrás, todo mês a gente mandava um fermento, né? Mas eu não sou muito boa na cozinha, não, viu, irmãos? Não vou mentir para vocês, não. E como eu não faço muito bolo, aí um dia a pastora Miss deu um toque para a gente. Ela falou, olha, fermento não precisa mandar todo mês, né? Aí começamos a mandar mês sim, mês não. Então, nós mandamos esse ano 150 fermentos também. Leite também, né? A gente, sempre que pode, a gente manda 2 litros por cesta. Todas as cestas vão. Então, foram 600 unidades de leite. Macarrão foram 600, né? 300 espaguete, 300 parafuso. Óleo, 600 litros também, 600 unidades. Que mais? Sal, 300. Pipoca, não pode faltar pipoca. Na minha casa não falta pipoca, então na casa dos irmãos também não pode faltar. Tem uma coisa também que é legal a gente falar, teve muita gente que sugeriu pra gente, né? Por que vocês não vão e compram a cesta já pronta, montada, né? Aí a gente falou, a gente quer ir, a gente quer ver o produto e fazer o melhor, né? A gente pensa assim, na nossa casa é o melhor, nossos irmãos também vão receber o melhor. Isso. E, além disso, nós doamos também, nós não colocamos aqui a quantidade, porque não é todo mês que a gente consegue mandar o sabão em pó. Mas o creme dental e o sabonete e o detergente vai todo mês. O sabão em pó é algo que a gente sabe também que é um item de necessidade extrema, mas o alimento ele é muito mais importante. Então, na minha terra, quando não tinha sabão em pó, a gente usava, lá se fala sabão de barra, que diz sabão de pedra, né? Então, é muito mais fácil o irmão conseguir comprar um sabão de pedra do que comprar um arroz, por exemplo, né? Então, a gente prioriza aquilo que realmente é item de primeira necessidade. Esses são os itens que foram doados, sem contabilizar a casa de recuperação, como eu já falei antes. E todo mês nós deixamos um estoque de pelo menos 3 cestas no armário, que é essas cestas que a gente atende aí, os irmãos que vai chegando, né, sem a gente saber, sem estar ali na lista, né? O que mais que eu queria falar para vocês? A palavra de Deus em Atos 20, 35, hoje eu estou cheia da palavra, gente. Diz que em tudo vos dei o exemplo de que assim, trabalhando, é necessário socorrer os necessitados, né? Porque melhor é dar do que receber. Quando nós estamos na posição de dar, de doar, nós já somos privilegiados. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um, né, que Deus continue prosperando. Nossa igreja é uma igreja abençoada, porque é uma igreja abençoadora. Nunca houve nada que nós precisássemos aqui. Muitas vezes o pastor não fala aqui quando a gente precisa ajudar um irmão. Isso acontece nos grupos da liderança da igreja, né? Muitas vezes nós compartilhamos pedido de ajuda. E todos colaboram. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque nós atendemos não só os de casa, mas os de fora também. Que Deus continue prosperando a nossa igreja e abençoando cada um que se propõe a dar o seu melhor e a doar, a estender a mão a alguém que precisa. Deus abençoe vocês. Não me acostumei com isso ainda, irmão, de ficar lá limpando, fazendo essas coisas. Amém? Então, nós vamos falar mais um pouquinho disso hoje. Quanto é importante aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas. Amém? Eu fico muito feliz e pedir, né, eles são muito discretos aqui, eles não querem falar. Eu falei, não, esse ano vocês vão dar o relatório lá. Porque, às vezes, você, ao trazer sua doação, não faz ideia da diferença que isso faz na vida das pessoas que estão recebendo. Então, continue, né, ajudando. Se você puder
aumente um pouquinho mais, faça mais, e Deus vai te abençoar mais ainda. Nós vamos fazer cada dia um trabalho que louve, que engrandeça mais o nome do Senhor em todos os lugares onde Ele for reconhecido. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então para receber a palavra de Deus. Feche os teus olhos comigo agora. Peça para Deus falar com você nessa manhã. Senhor Jesus, nós estamos reunidos e eu te agradeço por tudo que já foi realizado até aqui, Senhor. Eu sei que a tua palavra já foi manifestada aqui, nos louvores, na prática, na oferta, em tudo aquilo que realizamos, Senhor. Que a tua palavra possa ser nosso fundamento e a nossa direção, Senhor. E agora, ao recebermos a manifestação através da pregação, Senhor, eu te peço que ainda o Senhor fale a cada um de nós, conduzindo, ensinando, corrigindo, aperfeiçoando cada um de nós, para que nós possamos te servir cada dia melhor, Senhor. Eu te agradeço e peço a tua bênção agora através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga amém comigo. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é o poder da multiplicação. Eu vou começar ela lendo com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 13. Mateus 14, 13. Amém? Você achou? Diga glória a Deus. Amém? Pode acompanhar aí da forma que você preferir, na sua Bíblia ou aqui no telão, se você preferir. Diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo de comer. E eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Vou fazer uma sequência de leitura aqui. Agora, Marcos capítulo 6, versículo de número 30. Não estranha não, tá, irmãos? Já você vai entender. Marcos capítulo 6, versículo 30, diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. E eles responderam: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele:
quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo texto. Vamos ver se vocês já sabem qual que é o próximo texto que eu vou ler. Lucas, capítulo 9, versículo de número 10. Lucas 9, versículo 10. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para a cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. E as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos discípulos, façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Amém? E o último texto, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu, 200 denários de pão, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que desejavam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para
o monte. Amém? Bem, bastava ter lido um. Nós temos 4 textos em 4 evangelhos contando a mesma história. Todos eles confirmam para nós que as coisas aconteceram exatamente como um e o outro disseram. Não há diferença, todos chegam às mesmas conclusões, todos têm os mesmos números, todos têm a mesma situação, todos dão alguns detalhes. Mas o interessante é que todos eles têm detalhes únicos. Por exemplo, um diz que um menino tinha um pedaço de pão, e diz quem é que pegou. O outro diz que havia muitas pessoas doentes e Jesus curou. O outro diz que Jesus ensinou. Alguém aqui falou, você é mais completo, Lucas. Jesus curou e ensinou. O interessante é que também o Evangelho de João vai mostrar uma situação diferente. Todos eles contaram como narradores e assistentes de uma história da qual eles participaram, mas João conta a história como Jesus viu. Como se ele tivesse ouvido contar, o próprio Jesus contar, olha, aconteceu assim ou fez assim, ou ele participou ao lado de Jesus, é o mais provável, e então escreveu tudo aquilo que ele revelou aqui para nós no texto, amém? Todos eles concordam, como eu disse, na maior parte dos fatos, né? Em um em especial, João, o evangelista, João, o discípulo de Jesus, o amado, né, como ele diz, ele conta algumas palavras que Jesus contou para ele provavelmente depois, como provavelmente ele ficou sabendo que Jesus já sabia que ia fazer isso. Já pensou? Né? A gente está ali, recebe uma grande surpresa, a gente fala, puxa, como que isso vai acontecer? E Jesus falou, eu já tinha preparado isso para vocês. Então, ele nos mostra que a vida, ela é conduzida desta forma. Nós vivemos situações em conjunto, nós vivemos situações que envolvem todos nós hoje. Todos nós recebemos as mesmas notícias, as mesmas situações, as mesmas condições, né? Somos afetados pelas mesmas leis, mas cada um está vendo a situação de uma maneira um pouquinho diferente. Cada um está observando um detalhe, cada um de nós está sendo afetado por uma necessidade maior. Talvez os que tinham filhos ali estavam preocupados, o que nós vamos dar para comer para as crianças? Talvez os que não tinham filhos estavam preocupados, né, pensando, que hora que vai terminar o culto, que hora que Jesus vai acabar o culto aí para a gente poder sair e ir no restaurante, se é que existia. Provavelmente a situação naquela época não era assim. Havia uma grande dificuldade para eles, só que nenhum deles tinha uma solução para resolver o problema sozinho. Nenhum deles tinha, talvez, o dinheiro necessário. Quando eles falam, será que 200 denários dariam? Eles nos dão a impressão que talvez, se eles juntassem ali, conseguiriam dinheiro, mas mesmo assim seria o suficiente. Ou talvez eles nos dão a impressão de que ninguém tinha esse dinheiro. Porque é muito dinheiro para resolver um problema, não é 200 reais. 200 denários era quase mais de meio ano de salário de uma pessoa para poder resolver um problema. E um deles vai dar um detalhe. Resolver um problema de maneira muito superficial. Seria suficiente ainda para dar um pedaço de pão para cada um? Quantos comem mais de um pedaço de pão aí de manhã? Bem? Eu hoje como um só. Mas eu era adepto da época, quando eu era criança, de que tinha que casar. O que é casar o café da manhã? Eu enchia um copo de leite com café e pegava um pão, sobrava leite. Aí eu pegava outro pão, sobrava pão, eu fazia outro copo. Até casar eu não parava. Vocês entenderam? Amém? Então a gente tem o costume de, no momento em que está com bastante fome, né, até a refeição da manhã também é chamada de jejum, porque a gente passou um grande período sem comer. Ali provavelmente
no mínimo 10 horas. A gente dorme umas 8 horas, mas ninguém come e vai dormir, né? Porque senão a barriga fica virando lá na cama à noite, a gente precisa resolver. Mas a situação aqui era diferente. Essas pessoas estavam provavelmente há 2 dias seguindo Jesus. E provavelmente o primeiro dia já encerrou, já acabou o alimento que eles tinham para comer, porque quando alguém saía de casa, saía com alguma provisão, era costume deles. Sair com alguma provisão, né? Uma lancheirinha. E eles, ao seguirem Jesus por tanto tempo, foram enxergando que havia uma necessidade maior da parte deles de Jesus do que realmente comer. Por isso, talvez eles não se preocuparam com isso, porque era um grande número de pessoas doentes e pessoas que precisavam ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. Nós vivemos muito mais necessidades do que simplesmente, né, comer, beber, dormir, como a gente pensa. Não é assim a vida. A possibilidade de suprir necessidades que aquelas pessoas não viviam todos os dias impulsionou eles a abandonar algumas coisas mais básicas e dizer: eu prefiro passar algum tempo com fome, eu estou com fome, mas não tem problema, eu não posso perder a chance, a oportunidade de estar perto de Jesus e de ser curado por Ele. E a palavra vai dizer: eram muitos doentes. Muitos estavam ali ouvindo o que Jesus estava ensinando, irmãos, e aquilo que nós recebemos no nosso coração, as palavras que nos sustentam todos os dias, elas fazem muita diferença na nossa vida. Pode perceber, se você está envolvido num ambiente onde as palavras são pesadas, onde há muita maldição, onde há muito xingamento, isso está provocando coisas ruins na sua vida. Onde você está num ambiente onde as notícias que são apresentadas, elas são apresentadas sempre de maneira negativa, sempre de maneira pejorativa, sempre de maneira amedrontadora, isso prejudica a sua vida. E talvez aquelas pessoas vivessem um tempo, né, não muito diferente de hoje, onde a gente assiste, liga a televisão, e é mais importante, né, dizer que faleceu morreu do que 1000 foram curados. Não estou julgando ninguém. Você assiste o canal que você quiser. Pode assistir. Ou não assiste nenhum, que é melhor ainda, como eu tenho feito. Mas a gente é cercado por notícias, por palavras, e nós, seres humanos, somos criados para que palavras também nos alimentem todos os dias. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se você fizer um jejum de palavras, é bom às vezes, porque isso dá uma esvaziada na mente, né? Se você talvez ficar um dia isolado, sem ouvir ninguém, sem falar nada, a sua mente vai descansar, vai se reorganizar, mas se você fizer isso muitos dias, você vai ter problemas sérios de saúde, problemas emocionais graves. Nós somos alimentados por palavras. E Jesus aparece num tempo em que não havia boas palavras. E ele começa a dar uma boa notícia para todas as pessoas. Por isso chama Evangelho boas notícias ou novas, né? As novidades do reino. Jesus começou a ensinar coisas relevantes, boas, importantes para aquelas pessoas, que começaram a dar esperança, que começaram a fazê-las enxergar a vida de uma maneira diferente. Então, ao perceber que nenhum daqueles homens podia resolver o problema, Jesus formou um plano. Eu vou resolver aquilo que está preocupando todas essas pessoas neste momento. Todos estão há muito tempo sem comer. Todos moram longe, eles vieram de todas as cidades. Estamos num lugar deserto, onde não há nada para comprar, nada para colher, nada para alcançar, para se comer tão perto. Não temos recursos para comprar tudo isso, ou se tiver, também às vezes não tem para comprar. A gente tem
uma facilidade de comércio hoje, irmãos, principalmente quem mora em cidade grande, nós que moramos aqui, Grande São Paulo, ou outros grandes centros do Brasil, que não é igual para quem mora nas cidades pequenas. Quem morou em cidade pequena sabe, né? Que se você não for na padaria até 6 horas da tarde, você fica sem pão no dia seguinte de manhã. Né? Que se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, as coisas não funcionam tão simples assim. Uma vez eu viajei para Florianópolis, saí no domingo, sem né, comida nenhuma na bolsa. Eu e a Mirtz. Vamos almoçar. E aí eu descobri que em Florianópolis... Não, agora não, que cresceu muito. Isso faz muitos anos atrás. Eu descobri que lá eles não abriam nada no domingo. E a gente ficou, e agora? O que a gente vai comer? É verdade. Né? Se você contar que faz menos de 30 anos que isso aconteceu, é certo que subiu muito lá. Há alguns anos atrás eu fui para o Rio Grande do Sul e eu descobri, né, vamos almoçar, vamos na padaria? Nós chegamos na padaria e eu descobri que até as padarias fecham na hora do almoço no Rio Grande do Sul. Então cada lugar mostra uma coisa. Aqui eles estão num lugar deserto. Deixa eu beber água aqui. Glória a Deus. Amém. Faça meu amigo, qualquer coisa você me socorre aqui. Que até encheu o olho de lágrima aqui, eu engasguei mesmo. Mas não foi com a água, eu estou tentando pôr água para ajudar, eu engasguei com a saliva. Amém. Melhorei. Então, a gente vai perceber que sempre alguém tem alguma ideia. Alguém sempre nota a dificuldade e tem alguma ideia, mas implantar as ideias são difíceis. É um momento difícil, né? Eles estão lá discutindo, como que fazemos para tanta gente comer? Aí André, irmão de João, toma a palavra, ele diz, espera aí, gente, tem 5 pães e 2 peixes aqui. Aí ele parou para pensar no que ele falou. Ele olhou para aquele monte de gente que estava lá e ele falou assim, mas não sei não se vai funcionar. A questão, né, quando nós encontramos uma necessidade, a gente tem que pensar que talvez não sejamos só nós os que estamos vivendo essa necessidade. Talvez você pense de maneira muito corriqueira, assim, tipo, o que eu vou comer na hora do almoço? E talvez você não tenha o que você pensou, talvez seja difícil ir a tal lugar comprar. Mas eu quero que você pare assim e pense, quando você pensa o que você vai comer no almoço, por acaso a gente pensa, será que o meu vizinho tem almoço hoje? Será que tem muita gente na minha cidade que não tem almoço hoje? A gente nunca pensa numa questão ampla. Mas as necessidades que nós temos mostram para nós todos os momentos que todas as pessoas que estão perto de nós têm as mesmas necessidades. Porém, nem todas têm acesso às mesmas respostas que você tem. Talvez você não tenha acesso a respostas que outras pessoas tenham. Talvez você passe por um restaurante que você gostaria muito de comer e o seu dinheiro não é suficiente. Você caminha mais um pouquinho e vai em outro lugar onde você tem acesso. Mas talvez alguém, né, que viu você com um cachorro quente na mão, pergunta para você aquela velha pergunta do centro da cidade de São Paulo, você vai comer tudo isso? Quem já recebeu esse questionamento sabe que não tem outro jeito a não ser dizer para ele, não, eu vou dar para você. Aquelas pessoas que andam ali, você sabe que elas não têm condições nenhuma, independente do que levou essas pessoas a essa situação. Mas por que eu estou falando isso? Porque olhando para o que está apresentado na palavra de Deus aqui de maneira tão ampla,
a gente precisa reconhecer que nós também somos uma multidão que vem de muitos lados para seguir Jesus, para ouvir o que Ele quer dizer para nós, para buscar uma cura, uma bênção que resolva um problema, uma necessidade da nossa própria vida. E que todos nós estamos nesse mesmo conjunto de situações. Nenhum de nós tem as respostas e os recursos para resolver todos os problemas de todos e nem, às vezes, o nosso próprio problema. É muito difícil estar em situação assim, onde você pergunta o que você vai fazer amanhã da sua vida, o que vai acontecer, o que será, né? E a gente acaba criando dentro de nós um sentimento que vai provocar algumas condições na nossa vida, que são a ansiedade, a primeira. A ansiedade pode começar a gerar preocupações. As preocupações, elas vão produzir medo, elas vão produzir incerteza na nossa vida. Esta incerteza, ela vai começar a produzir uma tristeza. Essa tristeza pode se aprofundar tanto em nossa mente, que ela pode produzir a doença que mais afeta os seres humanos hoje, que é a depressão. Então, viver essas coisas sozinho, parece que o mundo inteiro está contra nós, mas nós precisamos parar e pensar. Nós fazemos parte de uma multidão e todas as pessoas que estão perto de nós precisam da mesma resposta que nós precisamos, talvez de uma maneira diferente. Um pouco diferente, talvez, né, o arroz e o feijão, mas o meu é o feijão em cima do arroz, o seu é o feijão em cima o arroz em cima do feijão, o outro é o arroz do lado do feijão, não importa. Mas todos nós precisamos basicamente da mesma coisa, talvez apresentada de maneiras diferentes, porque fomos habituados a viver de maneira diferente. Mas a questão é que todos eles daquela multidão e todos nós desta multidão de hoje precisamos saber de algo importante. Em Jesus Cristo nós temos a resposta que nós estamos buscando para as nossas vidas. Por isso nós estamos seguindo, por isso nós estamos buscando. Talvez você pense assim, essa pessoa só vem na igreja por causa disso, daquilo. Não, irmãos, talvez ela represente ou ela deixe transparecer algo que seja que pareça mais importante, mas o fato é que nós estamos aqui por um motivo só, porque nós sabemos que Jesus está neste lugar. Então, se a minha necessidade de alimento, eu sei, onde Jesus está, talvez Ele produza alimentos. Se a minha necessidade é cura, a gente sabe, Jesus vai curar. Se a minha necessidade é de preenchimento, de ser alimentado com palavras que me deem esperança, que me deem paz, que me deem força para continuar em frente, eu sei que Jesus está ensinando palavras que vão fazer isso na nossa vida. Mas o ambiente que a gente vive não nos favorece. Nós não podemos, irmãos, esperar que o ambiente resolva os problemas que estão acontecendo ao nosso redor. Como, por exemplo, eu disse, você está pensando em comer alguma coisa, você não imagina se a pessoa que também está do seu lado pensando em comer alguma coisa vai ter a condição de resolver isso. E a gente não pode simplesmente esperar ou achar que o ambiente que nós vivemos vai resolver o problema. Nós não podemos esperar que as pessoas saiam por aí e achem alguma coisa para comer no chão, porque o ambiente é desértico. Eu começo a falar dessas coisas, eu fico lembrando de um monte de coisa que aconteceu na minha vida, e se eu ficar contando aqui, aí eu não prego, mas eu fico pensando que um dia eu saí no portão da minha casa, a minha casa ainda tinha muro baixo, né, da época que podia, eu hoje já aumentei 3 metros lá, né? A minha casa tinha muro baixo, e eu saí no meu quintal, e eu vi um senhor abaixado na beira do meu muro ali, e ele levantava e abaixava, levantava, abaixava, eu saí, e fui ver o que ele estava fazendo. Ele estava com uma faquinha, cortando umas folhas que tinham nascido ali na beira do meu muro.
E eu disse para ele, o que o senhor está fazendo aí, né? Eu não tenho dinheiro para te pagar para limpar o meu... Não. Ele falou, isso aqui dá para fazer refogado como se fosse uma couve. Eu falei, é mesmo? Um almeirão? Eu falei, é mesmo? Qual que é o nome disso aí? Ele falou um nome assim, bem caipira, e falou assim, isso é serraia, seu moço. Aí eu falei para ele, mas por que o senhor está cortando isso? O senhor gosta muito disso? Ele falou, não, é que a gente não tem nada para comer em casa. E aí me pegou, né? Aí eu já falei para ele, então deixa a serraia aí. Aí eu fui na minha casa e dispus aquilo que eu podia para ajudar aquele senhor. Então, não tem um ambiente onde as pessoas saiam para encontrar algo e digam, matou a minha fome. Aquilo era, eu cheirei aquilo depois, gente, eu falei, não podia não. Não podia deixar passar. As pessoas não podem confiar de que o governo vai resolver o problema delas. O governo sempre é rápido para receber, demorado para pagar. Precisar, receber a indenização do governo, demora, né? Aí manda um precatório ainda para você, que talvez o seu neto receba. Funciona assim. Você não pode sair. Eu já vi pessoas passando dificuldades, indo fazer cadastro na prefeitura para receber a cesta básica, e a pessoa da prefeitura dizer para ele, olha, nós vamos mandar para análise, talvez no mês que vem ou no outro a gente começa a te ajudar. Amém. Não é isso que se diz para uma pessoa que está passando fome. Então, o ambiente é totalmente desértico. Não há como as pessoas saírem e alcançarem algo para sustentar. E eu estou dizendo isso em todos os sentidos, porque se você está doente, a consulta vai demorar 6 meses, a consulta vai demorar 1 ano, o procedimento, a cirurgia vai demorar 2, 3 anos, não importa. Aquilo que você precisa nunca está disponível no ambiente para você receber imediatamente aquilo que você precisa. E cada uma das pessoas que estão nesse ambiente não tem soluções próprias que resolvam todo o problema. E isso sempre bloqueia a gente. Isso sempre bloqueia a gente. Porque a gente diz assim, se eu pudesse eu consertava isso, mas você não faz um pouquinho. Mas a atitude de André foi o sinal que Jesus precisava para demonstrar algo que Ele deseja e pode fazer nas nossas vidas, que é o poder da multiplicação. Jesus, Ele veio para nos abençoar e através da sua graça, a palavra diz que Ele nos deu todas as coisas, amém? Mas a gente precisa compreender qual é o processo e o meio pelo qual o Senhor quer fazer todas as coisas na nossa vida. Ele disse, eu vim para salvar o mundo. Mas Ele disse para os seus discípulos, mas vocês precisam dar essa notícia para todas as pessoas. Ele disse, eu vim para curar os enfermos. Mas Ele disse para os seus discípulos, orem pelos enfermos para que eles sejam curados. Ele nos incluiu no processo pelo qual Ele quer realizar estas obras na nossa vida. Ele incluiu cada um de nós. E quando André deu a notícia a Jesus de que ele tinha algo para contribuir, mas que na visão dele não resolveria o problema, Jesus mostrou algo que é da maior importância para que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, saibamos como Ele vai fazer todas as obras que Ele quer realizar. E esse relatório é o fechamento da pregação que eu tenho preparado para hoje para vocês. Ele disse assim, alguém aqui tem. Então já houve uma comunicação, já houve uma transferência. Né? Os textos mais antigos dizem que foi um menino. Depois eles revisaram
as traduções, eles disseram, é alguém deu. Alguém ofertou, alguém disse, eu tenho 5 pães e 2 peixes, estão aqui. É a minha contribuição. André pegou aquela contribuição e foi até Jesus e disse, olha, alguém deu, alguém ofereceu isso aqui, mas o que é isso? E Jesus pegou aquilo e disse para eles, agora vocês vão se acalmar. Agora vocês vão se tranquilizar. Ele disse, não quero ninguém agitado aqui. Todo mundo está com fome, todo mundo está preocupado, todo mundo quer fazer alguma coisa, mas quando o Senhor quer fazer algo na nossa vida, o que nós precisamos aprender a fazer é receber. Pastor Luciano falou isso aqui outro dia e meu pai ensinou isso para a gente a vida inteira. Aprendam a receber quando alguém oferece algo para você. Quando alguém diz, olha, eu senti no meu coração de te dar esse dinheiro, de te dar esse aparelho, de te dar esse carro. Meu irmão, deixa de ser orgulhoso. Aprenda a receber. Fica a dica aqui. Mas Jesus disse para eles, sentem-se. Eu quero que vocês se acalmem e confiem naquilo que eu vou fazer. E ele tomou aqueles 5 pães. É o texto que todos eles vão dizer que exatamente como Jesus fez. Ele levantou aos céus e disse, obrigado, Senhor. Obrigado, porque alguém tem algo para contribuir. E sempre que alguém tem algo para contribuir, o poder multiplicador de Deus entra em ação. E ele orou e começou a distribuir aqueles pães e aqueles peixes. E um dos textos vai dizer que eles iam distribuindo, mas um dos textos é bem específico, se não me engano, de Lucas, ele disse, ele deu a quantidade que cada um desejava, não era o que precisava, ele disse o que cada um desejava, e depois houve grandes sobras, porque as pessoas pegaram até mais do que podiam comer. Então, quando Jesus fez isso, ele fez de uma maneira milagrosa, demonstrando que uma pessoa que contribuiu com um pouco, mudou a situação de uma multidão. E nós, ainda hoje, precisamos enxergar que nós temos a condição de contribuir cada um com um pouco. Não espere de ninguém, de nenhum dos pastores da nossa igreja, que nós tenhamos todas as soluções e a resposta de tudo para vocês. Nós estamos aqui como contribuintes, como alguém que percebeu que tem algo a oferecer. Um dia, né, o Senhor mostra para a gente, né? Está aqui hoje, estamos aqui, estou eu, pastor Marcelo, pastor Valmir, pastora Alessandra. Um dia a gente percebeu. Eu posso contribuir com alguma coisa, não é assim? Porque a gente não se sente capacitado. Sabe, irmãos, eu nunca me senti capacitado de abrir uma igreja, de fazer isso, de fazer aquilo, mas em algum momento eu percebi pessoas necessitadas perto de mim e Deus falou para mim, você tem como contribuir. E eu comecei a fazer alguma coisa e isso se transforma em algo maior, porque o poder multiplicador de Deus nas nossas vidas não nos deixa parar nunca, não nos deixa aquietar nunca. Nós nunca vamos dizer é suficiente, nós nunca vamos dizer tá bom, né? Ah, já tem uma igreja aberta, tá bom, vamos sentar ali, é gostosa, é boa, é confortável, vamos ficar por ali. Não, o poder multiplicador de Deus vai fazer abrir outra, e assim em muitos lugares vão recebendo também a mesma bênção que nós recebemos. Mas o que nós podemos oferecer? Porque eu poderia terminar todo esse ensino como se fosse uma pregação de oferta, né? Você precisa dar a sua oferta, mas não é só isso. Isso é a menor coisa que nós podemos fazer, meu irmão. É a menor. Porque mesmo quando você pensar que o seu dinheiro não resolve todos os problemas, e às vezes não está resolvendo nem os seus, isso é verdade. Às vezes até as nossas contas geram preocupações para nós, não é? Ah, ninguém aqui está assim, não? Glória. Que bom. Às vezes nós pensamos nos nossos projetos e a gente
está pensando que um dia eles vão acontecer, porque os recursos de hoje não são capazes de falar, vou começar amanhã, vou começar daqui 30 dias. Não, é um dia, quem sabe, vai acontecer se aparecerem os recursos, se eu conseguir juntar. Mas Paulo, ele era um grande instrutor da igreja. E ele foi tão importante para definir, no princípio da igreja, como ela deveria funcionar, que ele nos dava listas de coisas que nós podemos contribuir, de coisas que nós podemos fazer. Uma delas está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que vai dizer assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Alguns de vocês, é isso que está escrito? Um ou outro. Olha o que ele está dizendo. Cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. E eu aprendi uma coisa a respeito de quando Paulo faz listas. Quando o apóstolo Paulo fazia listas, ele parava no momento em que ele tinha cansado de escrever, porque as listas poderiam continuar. Ele dá a lista dos dons, ele diz assim: muitos têm os dons de curar, de profecia, disso, daquilo, e ele começa a dar a lista de dons, e ele fala assim, e as pessoas dizem assim: então são 12 dons. Não, ele cansou com 12. Porque escrever naquela época não era uma tarefa tão simples. Ele começa a falar de ministérios, e ele começa a escrever: o Senhor Jesus foi aos céus, desceu e depois subiu e enviou ministérios aos homens para servir na igreja, e ele deu apóstolos, isso e aquilo, e ele para com 5, e a gente fala assim, são 5 ministérios. Não, tem muito mais ministérios servindo. E aqui ele está falando de contribuições, de participações. Nós somos chamados, cada um de nós, a participar deste reino e dessa possibilidade de que tudo que nós coloquemos nas mãos do Senhor possa ser multiplicado. Isto, irmãos, está representado hoje de maneira clara naquilo que as nossas irmãs vieram mostrar aqui para nós. Quantos de nós puderam trazer 1 quilo de alimento? Quantos trouxeram 1 pacote de arroz? Mas chegaram 2.250 quilos de arroz nos outros lugares. A multiplicação aconteceu no meio do caminho. Talvez o milagre, não seja sempre o milagre sobrenatural que nós esperamos. O pastor Luciano falou disso sexta-feira. Milagres sobrenaturais, extraordinários, coisas inexplicáveis, só acontecem raramente. E elas não podem ser explicadas, não podem ser programadas. Elas vão acontecer quando Deus realizar. Mas há um tipo de milagre que precisa acontecer todos os dias na nossa vida, para os quais nós podemos contribuir, para os quais nós podemos trabalhar, que é quando alguém que ouve uma palavra, e esta palavra entra no coração dela, e gera esperança, gera fé, e transforma a vida daquela pessoa. Olha, a palavra está na nossa boca, irmãos. A palavra está em nós podemos usá-la, nós podemos profetizar sobre ela. Através dela e por ela. Nós somos capacitados por isso, para contribuir de muitas formas. Contribuir com um abraço, contribuir com uma palavra, contribuir com um gesto. Você pensa, não é nada. Talvez você esteja na mesma condição que André estava diante de Jesus. Eu tenho alguma coisa, mas não é nada, porque tem muita gente precisando. Mas não é as pessoas que você tem que entregar. Porque se você for pegar aquilo que você tem e tentar oferecer para cada um, talvez você sequer tenha forças físicas para fazer isso, emocionais. Quer um exemplo simples? Na sexta-feira nós oramos por todos. Toda sexta-feira de propósito, eu sei que eu vou ter uma coisa: dor nas costas. Porque a gente sai ungindo, orando, abençoando todas as pessoas. E a gente pensa assim, é uma grande multidão, milhares de pessoas. Não, a igreja tinha 100 e poucas pessoas no culto, quase 200 pessoas. Eu devo ter orado por menos de 100 pessoas, mas o meu corpo não aguentou.
Parece bobo, né? Sim, de repente você faz 50 anos, seu corpo não aguenta mais nada. Nem percebe. Passou. É assim que funciona, viu, irmãos que estão chegando aí nos 50. Mas como nós podemos contribuir? O pastor Valmir ensinou algo muito, muito importante hoje, aqui na hora da oferta. Porque quando nós contribuímos com fé para o Senhor, Ele sabe, além de reconhecer, como foi o caso da viúva, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está oferecendo, Ele tem o poder de multiplicar aquilo que você coloca na mão dele e transformar em coisas grandes. E aí o efeito é sempre muito mais abrangente do que a gente imagina, porque você pensa assim: como eu vou contribuir? Olha, não sei como você tem contribuído, mas a sua contribuição pode abençoar em primeiro lugar a sua família. Talvez uma mudança de atitude no nosso convívio familiar comece a trazer uma multiplicação de coisas boas dentro da nossa família. Porque muita gente reclama, né? Ah, meu filho isso, minha mulher aquilo, meu marido aquilo, minha casa, eu não aguento mais. Comece a contribuir com algo que, se multiplicar, será bom. Mas Jesus tinha uma percepção, ele sabia todo o tempo que ele ia fazer, irmãos. João disse isso, porque ele deve ter ouvido Jesus falando para ele: eu sabia que eu tinha muitas coisas para ensinar para vocês hoje. Eu precisava que vocês enxergassem muitas coisas. E quando ele percebeu, ele disse: olha, não desperdicem nada, recolham as coisas, tudo que sobrou, porque nós vamos usar, porque nada vai ser desperdiçado. Porque quando a sua família começa a receber a multiplicação das coisas de Deus, tudo aquilo que ainda não precisa ser consumido ali, que sobra, começa a abençoar a casa do vizinho, começa a abençoar o restante dos familiares, os parentes, e isso acaba chegando até a igreja. Porque uma família abençoada dentro da igreja promove um crescimento, promove um fortalecimento muito grande, irmãos. A gente fala assim: seu marido, né, irmãs, seu marido vai vir para a igreja ainda. A gente pensa assim: será que vai ser fácil? Qual a utilidade? Eles nem conhecem meu marido, né? Eu não aguento meu marido, eles querem que eu traga meu marido aqui para a igreja também. Mas olha, é uma questão de pegar tudo e ir juntando para que o efeito multiplicador se torne maior ainda, né? Na matemática eles vão chamar isso de potencialização, quando a multiplicação multiplica a multiplicação. E isso é algo que a gente perde a noção logo. Acontece tão rápido, aumenta tanto, que a gente se surpreende com o que Deus vai fazer. E a igreja começa a multiplicar. E aí a gente pensa assim: o pastor vai falar de muitas igrejas. Não. O ambiente para fora da igreja é a cidade, não é outras igrejas. Não é abrir mais igrejas, mas é aquilo que Deus produz numa igreja, que está avivada, que está produzindo, que está multiplicando, que está entregando cada um o seu melhor para Deus. Aquilo que é produzido nela é tão forte que as sobras começam a espalhar, e a cidade começa a ser afetada, e começa a haver uma referência, e aí volta no ciclo onde as pessoas sabiam onde Jesus estava, e todos afluíam para lá, e aí as pessoas começam a entregar as suas vidas para Jesus, porque elas sabem onde Jesus está, e elas vão para lá, porque elas precisam de cura, porque elas precisam de uma palavra de esperança, porque elas precisam muitas vezes de um alimento para o seu corpo, mas elas sabem que onde Jesus está haverá multiplicação, haverá bênçãos, haverá produção de muitas coisas boas. Glória a Deus. Nós somos os agentes principais. Se num lugar onde 5.000 homens, e provavelmente
pela expansão familiar, a gente vai encontrar de 15 a 20 mil pessoas para comer. Um contribuinte foi suficiente. Imagina onde os lugares se reunirem 100 pessoas e 110 estiverem dispostas a contribuir, porque vai ter gente que vai dizer, eu posso mais, eu quero fazer mais, Senhor, eu vou entregar mais. Imagina, irmãos, o que o Senhor vai realizar quando nós nos juntamos e dizemos para o Senhor, temos nossa contribuição, Senhor, para o teu reino, temos a nossa contribuição para colocar nas tuas mãos, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela em oração, seja ela no louvor, seja ela na confiança de que nós estamos aqui e que Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. Se torne um contribuinte, meu irmão. Se torne um contribuinte. Vou chamar o grupo de louvor para vir aqui para a gente encerrar. Se torne alguém que está pronto para oferecer. Pastor, é pouco. Não importa. Não se importe com fazer esta conta. Não se importe em saber se o que você faz é bom para todo mundo, vai servir para todo mundo. Faça para o Senhor o melhor que você pode fazer. Mas faça com fé, faça com confiança. Entregue totalmente. Aqui não houve uma parcialidade. Mais um tópico para se aprender aqui. Não houve uma parcialidade. E você vai ouvir isso nas duas pregações de hoje. No ensino da oferta, quando a viúva deu tudo o que possuía. E no ensino daqui, quando o menino deu tudo o que possuía. Porque se fosse eu o menino, irmãos, naquela época, menino ainda, eu ia falar assim, ó, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Espera aí que eu vou medir com o meu copo de leite. Porque era assim que eu fazia quando era menino. Às vezes na nossa mentalidade mais inocente, ou mais irresponsável, vamos dizer assim, a gente sempre quer guardar um pouquinho pensando, isso é para mim, não, isso é só meu. Mas quando você oferece algo para o Senhor, ofereça todo. Eu sei que você traz, às vezes, uma parcela. Alguns o dízimo, outros trazem ofertas na igreja. Isso é o que você entrega na igreja. Mas entrega todo o seu ganho para o Senhor. Não é trazer na igreja. Diga, Senhor, está aqui. De tudo que o Senhor me deu, está nas tuas mãos. Como que eu vou aplicá-lo, Senhor? Como o Senhor vai usar isso para multiplicar? Deus vai multiplicar lá na sua vida também, lá na sua casa. Sabe, irmãos, ter essa postura muda toda a nossa situação. Quando eu venho aqui ensinar a respeito de finanças na igreja, o ano passado a gente deu curso, esse ano que vem eu vou fazer nova classe de finanças, para aprender finanças segundo a palavra de Deus. Eu conto para as pessoas como eu saí de ser um grande devedor para ser alguém que não precisa, não estou dizendo que eu tenho dinheiro para comprar o que eu quero, mas eu não preciso comprar fiado. Glória a Deus por isso. Faz em 12 vezes. Não, eu quero pagar à vista. O carro financia em 72 parcelas. Mas quanto sai para pagar à vista? Não, ninguém compra carro à vista. Eu falei, não, eu sirvo a Deus. Falei isso mesmo para o vendedor. Falei, não, eu sirvo a Deus, eu compro carro à vista. Pastor, o senhor está rico, hein? Não, irmãos, é muito trabalho. Eu não estou dizendo do volume, eu estou dizendo da disposição. De tudo. Ontem eu estava na farmácia, fui comprar um remédio para minha mãe e tinha uma senhora na fila do caixa na minha frente. Ela também passou alguns remédios. Eu fiquei com um sentimento no meu coração assim muito apertado, porque a pessoa pegou o cartão, entregou e perguntou pro atendente: precisa ser à vista? É uma coisa que vai ser consumida, sabe, irmãos? Pensa assim comigo. Ela falou: precisa ser à vista? O atendente falou assim para ela: não, a senhora pode parcelar. Ela falou assim: ai, que bom. Então divide em 2 vezes, porque eu sou aposentada, não vou ter como pagar tudo isso.
E aí, ele pegou e passou o cartão em 2 vezes. Ela pegou, aí sai lá na telinha o valor, né, que você tem que pagar. Ela falou assim, ai, mas tudo isso, não dá para dividir em 3, eu já estava quase falando, moça, eu pago. Aí ela falou, não dá para dividir em 3, aí ele falou, então peraí, eu vou cancelar. Dá sim, vou cancelar a operação aí. Cancelou, ela pôs o cartão de novo. Aí ela olhou o valor e falou assim, esse valor acho que dá para eu pagar. Sabe, irmãos, é muito triste a gente ver isso numa sociedade. Quando você vê isso no caixa do supermercado e a pessoa falando, eu vou ter que pagar em 3 vezes, mas o mês que vem ele precisa comprar de novo, como que paga em 3 vezes? Então, quando eu fui orientado por Deus nesse sentido de que a gente tem que buscar sempre fazer tudo da melhor maneira possível, eu comecei a falar, então eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, eu não posso mais ficar comprando parcelado, porque se eu compro parcelado, das 2 coisas, é porque é algo que eu não posso comprar, ou é algo que eu não posso pagar. Comprar e pagar é diferente. Em algum momento a dificuldade vai surgir na sua mente. E saber que pessoas não podem comprar o remédio que precisa. Saber que pessoas não podem comprar o alimento que precisa ir para a mesa todo dia. Deus tem coisas muito melhores para você. E quando você coloca tudo que você tem nas mãos do Senhor e fala para Ele, Senhor, esse salário com que o Senhor me abençoou, eu ponho nas tuas mãos, para que Ele possa suprir as minhas necessidades. O seu Deus é capaz de fazer multiplicar. Ele é capaz de fazer multiplicar. Tem uma pessoa aqui que estava outro dia conversando com a gente pelo WhatsApp. Ela está aqui, eu não vou nem falar o nome, ele sabe quem é. E eles estavam ali preocupados. Tinha que comprar isso, tinha que comprar aquilo. Ela queria enviar pela conta o dinheiro do dízimo. Ela falou, pastor, estou enviando o dinheiro do dízimo. Aí chegou no caixa, era aniversário do supermercado. E ele ganhou um valor lá no caixa na hora. Aí o caixa falou assim, você foi sorteado. Não é? Você foi sorteado. E ele pode fazer a compra maior do que ele estava esperando. E ele ainda honrou a Deus. Então, quando a gente aprende isso, irmãos, a colocar tudo nas mãos do Senhor. Traga a sua oferta, seu dízimo, contribua na igreja, mas coloque tudo que você tem nas mãos do Senhor. Pode parecer pouco, parecer pouco para você, pode parecer pouco para a sua família, pode parecer pouco para resolver os problemas do mundo, mas se cada um de nós aprender a viver, colocando nas mãos do Senhor tudo aquilo que Ele nos dá. Assim como o menino falou, eu tenho isso para oferecer. Não pegou a parte dele, não quis dividir, ele colocou tudo nas mãos do Senhor. Nós vamos ver o poder de Deus trazendo essa multiplicação nas nossas vidas. Se coloque de pé no seu lugar. Senhor Jesus, nesta manhã esta palavra possa produzir este efeito de multiplicação na vida dos teus filhos. Que ela já comece a produzir, Senhor, uma esperança multiplicada, maior na vida dos meus irmãos. Uma esperança poderosa, uma fé, Senhor, que pode transformar as suas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, e que este poder, Senhor, ao chegar na vida de cada um dos meus irmãos, possa seguir em frente, ele possa entregar e outro entregar a outro. E haja uma grande multiplicação, Senhor, exponencial. Para que o teu amor, para que o teu poder, para que a tua graça, Senhor, possa alcançar muitas vidas. Muito mais do que nós imaginamos, Senhor. Eu te peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Em seguida nós vamos encerrar. Em nome de Jesus Cristo. Venho, Senhor, minha vida oferecer, Aleluia. como oferta de amor e sacrifício.